Vamos abrir em Mateus 6, 24. O título do nosso estudo de hoje é Deus ou Mamon? Descanso na providência divina. Mateus 6, versos 24 ao 34. E na semana passada nós vimos a importância de enxergar as coisas com a ótica correta, de estar olhando para a direção certa, olhando para Jesus, olhando para Deus. E hoje nós vamos ver essa impossibilidade. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Jesus afirma que é impossível servir ao Senhor com o coração voltado ainda para os prazeres deste mundo. Por isso que essa afirmação está intrinsecamente ligada com o verso 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E aqui no verso 24, Jesus diz uma das afirmações mais importantes de todo o Novo Testamento, pois é aqui que paralisa a fé cristã de muitos. É aqui que multidões se recusam a servir a Cristo. Quando ele faz essa afirmação. Foi quando ele fez essa afirmação, porém no Evangelho Sinótico, no Evangelho de Lucas, que ele foi ridicularizado. Sabia disso? Que Jesus, ele foi ridicularizado quando ele fez essa afirmação por pessoas que eram extremamente religiosas. Vamos abrir em Lucas 16, 14, antes de começar. Lucas 16, verso 13. Lucas 16, verso 13. É de onde nasce a mensagem do rico e do Lázaro. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. É a afirmação que nós estamos vendo no Sermão do Monte. Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, os irmãos sabem o que significa: riquezas, dinheiro. Olha a reação dos fariseus no verso 14. E os fariseus, olha que coisa. E os fariseus, sabe o que significa a palavra fariseu? Separado, santo. Aqueles que eram vistos como os homens mais santos de Israel. E os fariseus, que eram o quê? Eram o quê? Avarentos. Ouviam todas essas coisas e faziam o que com Jesus? Zombavam dele. Perceba até que ponto a cegueira espiritual pode chegar. Deus estava diante deles e eles estavam fazendo o que com Deus? Zombando. Eles começaram a dar risada de Jesus. Eles começaram a escarnecer de Jesus. Porque Jesus disse que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Verso 15. Jesus então, vendo o que eles fazem, Jesus então responde a eles e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Ou seja, não adianta inventarmos justificativas para uma vida ímpia. Deus conhece o nosso coração. E essa é uma frase que deve nos assustar e não nos consolar. Porque o que entre os homens é elevado, olha o que Jesus fala: o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação.
Até aqui Jesus está na teoria, ele vai entrar na prática daqui a pouco. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Verso 18. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. Outro ponto que os fariseus eram extremamente diabólicos nessa questão do casamento. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, Jesus toca aqui nos dois pontos que os fariseus erravam: dinheiro e imoralidade. Perceba como o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Os homens que eram vistos como mais santos em Israel, eles eram avarentos e imorais. Mas os homens pensavam que eles eram santos. Agora vem o verso 19. Ora, havia um homem rico. Esse homem provavelmente ele dedicou a sua vida às riquezas. Ele dedicou a sua vida a Mamon. Então nós vamos ver aqui o destino final de quem serve a Deus e o destino final de quem serve ao dinheiro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Essa era a forma, na época de Jesus, de se demonstrar riqueza material, através de roupas caríssimas. Até hoje é assim, mas na época de Jesus isso era ainda mais forte. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então é isso que o dinheiro promete. Quando você se dedica a ele, quando você ama a ele, quando você despreza a Deus e aos mandamentos de Deus, e você passa a seguir o que Mamon exige de você, é isso que ele lhe promete: uma falsa sensação de segurança, bem-estar, paz e prazeres transitórios. É isso que Mamon oferece. Porém, ele exige uma dedicação exclusiva, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. É impossível viver essa vida sem dinheiro. Por isso que esse homem foi um servo fiel de Mamon. Porque para se viver neste mundo regalada e esplendidamente é necessário ter muito dinheiro. É por isso que o nome desse homem não aparece. Só aparece aqui a sua condição social. Ele era rico. Havia um homem rico. Vai aparecer daqui a pouco o nome de Lázaro, que era um homem pobre. Mas o rico, o que é que identificava ele aos olhos de Deus? A sua riqueza. Havia também um certo mendigo, verso 20, chamado Lázaro. O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio, Deus é tudo que eu tenho. Então, esse nome aqui, pelo nome dele, você já vê que ele é um homem que confia em Deus, ele é um homem que serve a Deus, que descansa na providência de Deus, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Olha como há uma diferença imensa aqui na terra entre os que servem a Deus e os que servem às riquezas. Ele jazia cheio de chagas, feridas à porta do rico. Verso 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Aqui não diz que o rico dava. Aqui diz que Lázaro desejava as migalhas e o rico não dava nada, porque ele estava ocupado em servir às suas riquezas, enquanto Lázaro estava ocupado em servir ao Senhor.
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o rico ele tem muitos amigos, mas o pobre até o seu vizinho o abandona. Quem era a companhia de Lázaro? Os cães. Aqui não é demonstrado nenhuma amizade na vida de Lázaro. Verso 22. Perceba como Jesus é curto no estilo de vida que eles viviam. O que a gente pode ver na vida de Lázaro? Ele renunciou a tudo, ele tomou a sua cruz e ele seguiu a Jesus. O que a gente pode ver na vida do rico? Ele não renunciou a nada, ele ganhou o mundo inteiro. E agora a gente vai ver o que vai acontecer quando ele morrer. Mostrando que as palavras de Jesus são sempre verdadeiras. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então Lázaro, que morreu justificado por Cristo, morreu em pobreza de espírito, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui ele entrou de fato numa vida regalada e esplêndida na Nova Jerusalém. E morreu também o rico e foi sepultado. Perceba, o rico morreu e teve um sepultamento. Agora olhe o fim do rico, daquele que desprezou a Jesus e se devotou às riquezas, daquele que odiou a Jesus e se devotou às riquezas. Não sei se vocês estão vendo qual é o público-alvo de Jesus aqui: os discípulos e os fariseus. Então Jesus está falando aqui para aqueles homens que estavam ridicularizando dele. Ele está mostrando aqui aqueles homens que estavam zombando dele, para onde aqueles homens estavam indo se eles morressem. Aqueles homens que estavam dando risada das suas palavras, que estavam literalmente desprezando a ele, odiando a ele. Jesus estava sendo o que aqui? Desprezado. Vamos ler de novo o verso 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Agora aqui o verso 22. Jesus está querendo mostrar: olhe aonde vocês vão acordar se vocês morrerem nesse estado de espírito, nessa condição de coração. E morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos. Você já parou para pensar nessa cena? No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que é que Jesus está querendo mostrar? Vocês estão zombando de mim agora, mas se vocês morrerem nesse estado, vocês irão acordar nessa condição, no inferno, vendo os discípulos no paraíso. Que Lázaro aqui está sendo representado pelos verdadeiros discípulos que estavam acompanhando a Jesus e consequentemente estavam sendo desprezados juntamente com ele. E clamando, disse: Abraão, meu pai. Perceba por que Jesus está falando dos fariseus. Porque os fariseus, eles chamavam Abraão de pai. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim
e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse homem está sofrendo. Aqui ele está conhecendo o significado da palavra sofrimento. Por isso que a riqueza, ela traz consigo uma grande maldição. Porque é uma queda muito grande. A queda de um homem rico, acostumado com todos os prazeres e delícias dessa vida, em questão de um lapso temporal de milésimos de segundo, acordar num sofrimento indescritível e eterno. Imagine, um homem que mora numa mansão no Alphaville, aqui em Salvador, de 15 milhões. Salvador tem pessoas com essa condição financeira. Ele dirige um carro de 600 mil. O carro dele parece uma casa, de tão confortável que é. Ele chega em casa e ele tem funcionários por todos os lados. Ele pode escolher a cada dia o que ele quer comer. Ele dorme num colchão magnético de 30 mil reais, que ele aperta um botão e faz várias massagens nas costas dele do dia de trabalho que ele teve. E esse homem infarta em casa. E ele acorda revolto em chamas, estando em tormentos. Já pensou nessa cena? Por que Jesus disse que a riqueza é uma grande maldição? Porque a queda é muito grande. A diferença é muito grande. E a pessoa entra num estado de sofrimento em que jamais terá fim. Não vai ter mais consolo para ela. É o que nós vamos ouvir aqui agora. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lembra-te de que na terra você recebeu todo o consolo que você deveria receber. Na terra você viveu a vida que você queria viver. O que é que a Bíblia diz? Jamais satisfaça as concupiscências da sua carne. Na terra você satisfez todas as concupiscências da sua carne. Mas qual, pai Abraão? As obras da carne são manifestas. Prostituição. Você vivia rico na prática da prostituição. Impureza. Lascívia. Idolatria. Porfia. Inimizades. Dissensões. Avareza, que é idolatria. Você vivia em todas essas práticas. Por isso, você recebeu a sua consolação em vida. Você recebeu os seus prazeres aqui na terra. Tem muitos ricos aqui no Alto das Pombas. Essa riqueza e essa pobreza aqui fala também muito da condição do coração. Não só da condição social. Tem muitas pessoas, o que está em xeque aqui também é a pessoa pobre em espírito e a pessoa orgulhosa de espírito. A maioria das pessoas aqui trabalham a semana toda para no final de semana se esbanjar nos seus próprios prazeres. Talvez elas não são ricas porque não têm condições de ser, mas estão fazendo de tudo para ser. E se tiver oportunidade para ser, passa por cima de qualquer um para ser. Mas enquanto não é, vive regaladamente nos prazeres que ela pode ter. Não se engane. Então você olha aqui, às vezes a gente só pensa nesse rico que eu dei o exemplo do Alphaville, mas tem muito rico aqui. Pode ter muito rico dentro da igreja. As igrejas evangélicas estão cheias de ricos. E Lázaro? Somente males. Olha que coisa, somente males. Por quê? Porque Lázaro estava crucificado. A Bíblia diz: jamais satisfaça as concupiscências
da sua carne. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, para você viver nessa luta, você é rodeado de intensas tribulações e aflições. Por isso, Lázaro, somente males, somente tribulações, somente problemas. Claro, com o consolo de Deus. E agora, irmãos, vocês estão lendo junto comigo? Vocês estão vendo que é a Bíblia que está dizendo que o justo é salvo em meio a muitas dificuldades. E Lázaro somente males. Olha o exemplo de Jacó e Esaú. Esaú só regalias, Jacó sofrimento. E agora este é consolado, Lázaro é consolado, e tu atormentado. Olha que coisa, atormentado. Tormento. E além disso, está posto um grande abismo. Eu vou concluir: entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Por que ele pede isso? Porque todo rico, ele é uma referência. Todo rico, ele é idolatrado. Então você vê numa família que nasceu numa condição social bem baixa. Foram 5 filhos. E um desses filhos, vamos supor um exemplo aqui, ele tinha 5 irmãos. Eram 6 filhos. Esse pai era um agricultor, um trabalhador da roça. Eu conheço histórias de vida assim. E eram 6 filhos. E 5 foram trabalhadores comuns. Mas um veio para a capital e se tornou um grande empresário. Esse que veio para a capital e se tornou um grande empresário, ele vai ser um referencial para todos os outros irmãos que viveram numa condição de vida simples. Eles vão olhar para esse irmão como referência de vida. Eles vão olhar para esse irmão que ficou rico como um referencial, como um porto seguro. E eles vão ter ele como um exemplo. E esse rico, quando chega no inferno, ele sabe disso. E é por isso que ele está preocupado aqui. Porque ele sabe que o referencial dele está errado. E que toda essa admiração que os 5 irmãos dele tinham por ele, iria destruir eles. Porque o referencial deles estava errado. Essa é a preocupação dele aqui. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Ou seja, deixa eu falar para eles. Já que eles gostam tanto de mim, já que eles me seguem, deixa eu mostrar para eles que esse não é o caminho, que eles devem seguir o caminho oposto que eu segui. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Os seus irmãos têm a palavra de Deus. Eles devem ouvir a Bíblia. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Não, você não sabe. Se eles soubessem o horror que é o inferno, e se você me deixasse sair daqui só para mostrar, só para contar para eles um pouquinho do inferno, eles iriam se arrepender, pai Abraão. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. O que Abraão está dizendo é: a única coisa que produz arrependimento e fé no coração do pecador é a pregação do Evangelho.
Se um pecador não é convertido pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, não existe sinal, não existe terror, não existe pânico que possa converter esse coração. Por isso que o único meio de salvação é a pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação de Cristo. E a salvação é pela graça mediante a fé. Vamos voltar para Mateus 6. Agora que nós já vimos no Evangelho Sinótico a passagem que completa essa, vamos ver ela aqui no Sermão do Monte. Mateus 6, 24. Então, diante dessa afirmação que multidões abandonam a Cristo, que essa afirmação ela coloca a gente contra a parede, para uma decisão. Foi o que Elias fez no Monte Carmelo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Mas se o Senhor é Deus, segue-o. Ninguém. Jesus já começa com essa afirmação. Ninguém. A expressão ninguém significa impossibilidade. Ninguém. É impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. É impossível servir a Deus e amar o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é impossível servir a Deus amando o mundo. Por isso que a Bíblia diz que Demas abandonou a Paulo amando o presente século. É impossível servir a Deus e amar ao mundo. Por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ninguém. Agora ele vai dizer por quê. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Olha que coisa. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que Jesus está dizendo é: você não pode ir para duas direções opostas ao mesmo tempo. Por quê? Porque é daí que entra a importância da regeneração. Se o coração não estiver no céu, se o tesouro não estiver no céu, a pessoa não vai conseguir se dedicar, ela não vai conseguir amar a Deus, e ela não vai conseguir se dedicar para servir a Deus. Ela vai, com seu tesouro na terra, essa pessoa só vai conseguir amar o dinheiro e se dedicar ao dinheiro, devotar o seu tempo ao dinheiro. A gente vê isso no exemplo de Judas e Maria, que derramou aquele perfume na cabeça de Jesus. Ela devotou o seu amor por Jesus e o seu serviço a Jesus, derramando sobre a cabeça de Jesus um perfume de 300 denários. E Judas, o tesouro dele estava na terra. Ele achou que aquela oferta foi um grande desperdício, porque Judas amava o dinheiro. E por incrível que pareça, ele odiava a Jesus. A maioria das pessoas que se dizem cristãs odeiam a Jesus. Isso não é assustador, mas é uma grande realidade. As pessoas que se dizem evangélicas odeiam a Jesus, porque elas amam o dinheiro.
os grandes pastores evangélicos do nosso país, eles odeiam a Jesus, porque eles amam o dinheiro. E será que nós não odiamos a Jesus também, por causa do amor ao dinheiro? Ninguém pode servir a dois senhores. Mas por que não se pode servir a dois senhores? Primeiro, porque ambos, Jesus aqui já vai no principal ídolo que compete com Deus no nosso coração, o dinheiro. Jesus não coloca aqui Satanás. Não poder servir a Deus e a Satanás. Não. Ele coloca aqui com o principal ídolo, com o ídolo que mais promete segurança, bem-estar, paz, ainda que tudo isso seja momentâneo, ilusório e falso, mas o dinheiro, ele concede essa estabilidade momentânea aqui na terra, que Deus também concede para os seus. Então, porque a promessa do dinheiro é muito atrativa, Jesus coloca Deus e o dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque ou há de odiar um e amar o outro. Ambos exigem isso, amor. Amor significa devoção. Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz: me ame com todo o seu coração, alma, força e entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí vem o dinheiro do lado e diz: mamon. A estabilidade financeira começa a falar, e ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Me ame com todo o seu coração, alma, força e entendimento, e você me terá. Você percebeu por que não pode servir aos dois? Porque ambos fazem a mesma exigência. Mamon diz: se você quer me ter, você tem que se dedicar exclusivamente a mim, e você vai me ter. Deus diz: se você quer me ter, você precisa se dedicar exclusivamente a mim, e você vai me ter. E a pessoa que fica entre Deus e Mamon, ela não usufrui nem do melhor de Deus, nem do melhor de Mamon. É o sal que perde o sabor, que ele fica insípido, ele não presta para mais nada. Porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Dedicação e desprezo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está dizendo: não pode. Vamos ler rápido, 1 Timóteo 6, verso 6. 1 Timóteo 6, 6. Eu vou ler a partir do verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, verso 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, ou seja, que a prática da fé cristã seja motivo de ganhar dinheiro. Aparta-te dos tais. Olha o verso 6.
mas é grande ganho, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Você praticar o que você conhece acerca da fé cristã e se contentar com a porção que Deus te dá é uma grande riqueza. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Agora olha o verso 9. Mas os que querem, não fala aqui os que já são, os que querem, aqueles que não são, mas desejam ser ricos. Os que querem, os que têm esse desejo no coração, esse desejo, quando ele brota, ele já é uma cilada. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Ou seja, a pessoa perde os sentidos na busca pela riqueza. A pessoa perde a sensibilidade. Às vezes tem uma pessoa morrendo do lado, mas ela está pensando naquele dinheiro que ela tem que ganhar, naquele investimento que ela tem que fazer, e ela passa de largo por essa pessoa que está morrendo. Às vezes é um parente que está sofrendo, e a pessoa não está nem aí. Por quê? Ela está cega na busca incessante pelo dinheiro. Pessoas vendem o seu corpo. Por isso que diz aqui, concupiscências loucas e nocivas. Esses dias, uma irmã aqui da igreja que faz medicina disse que conheceu uma jovem que faz medicina na faculdade particular, que faz programa, vende o seu corpo para pagar a mensalidade da faculdade. É o que a palavra de Deus diz aqui, é isso que Timóteo está dizendo. Estou só dando esses exemplos práticos, mas a Bíblia diz, é isso aqui, os que querem ser ricos caem em tentação, toda sorte de tentação. Por que você acha que no nosso mundo os homossexuais ficam tão ricos? Por que atualmente os grandes executivos, a maioria são homossexuais? Porque eles são usados pelo mal para seduzir jovens que têm esse desejo aqui, desejo de ficar rico. Envolvimento com fraudes, ilicitudes, estelionato. Por que você acha que um jovem se envolve no tráfico de drogas? Porque ele quer isso. É esse desejo de ficar rico. Pessoas se casam com outras que nem amam, por causa desse desejo de ficar rico. Às vezes eu já passei por constrangimento de perguntar: é a filha do senhor? Não, é minha esposa. Por quê? Porque esse senhor é rico. É o retrato do nosso mundo, mas aqui é o que Paulo diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Isso tudo que eu falei são o quê? Laços, armadilhas, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. É isso mesmo, desejos loucos e nocivos, desejos malucos e que vão fazer mal, que submergem os homens na perdição e ruína. Não foi isso que aconteceu com Judas? Quando ele vendeu Jesus, ele foi literalmente submergido na perdição e na ruína. Ele se enforcou, e como foi que Judas morreu? As suas entranhas se despedaçaram. Quando ele se enforcou, as suas entranhas foram colocadas para fora. Uma morte horrível. Porque ele foi submergido na perdição e na ruína. Qual foi o motivo? O verso 10. Porque o amor do dinheiro. O amor do dinheiro.
é a raiz de toda espécie de males. É a raiz de todos os males. Todos os males. Olha que coisa. Guerras, fomes, pedofilia, prostituição, tráfico de arma. Tudo isso que você está vendo de ruim nesse mundo. Desigualdade social, fome, desemprego. Tudo isso. Assassinatos. Tudo isso. Pessoas que enganam em nome da religião. Tudo isso tem essa raiz aqui. É toda espécie de males. E nessa cobiça, nesse desejo, nesse afã, alguns se desviaram da fé. Olha que perigo. Alguns se desviaram da fé. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por que abandonou o primeiro amor? Porque apareceu um segundo amor. Dinheiro. Abandonei o primeiro amor. A ideia é como se você tivesse abandonado uma criança de colo. Uma mãe que abandona o seu filho. Abandonei o primeiro amor. E fui atrás de outro amor. Que amor é esse? O dinheiro. Lembra depois de onde caíste. Aonde foi que você abandonou o primeiro amor? Arrependa-se de ter feito isso e volta à prática das primeiras obras. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Com muitas dores. Concluindo, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas Jesus, ele é perfeito, porque a pessoa pode pensar, tá bom, Jesus, eu vou abandonar minha dedicação a Mamon e eu vou te seguir. Um exemplo, Mateus. Levi, ele era publicano. Alguém que sabia muito bem fazer contas. Jesus olha para Mateus e diz, Mateus, segue-me. E Mateus se levanta e segue a Jesus. Mas você não acha que teve uma hora, foram passando os dias, Mateus, Pedro, você não acha que eles perguntaram assim a Jesus, Jesus, vem cá, e a gente vai viver de quê mesmo? Que a gente está te seguindo, está muito bom, mas assim, a gente tem família, Jesus, como é que a gente vai pagar nossas contas, nossos boletos? Verso 25, olha que coisa, por isso, veja a primeira afirmação do verso 25. Por isso. E perceba, irmãos, quando a Bíblia diz, o pastor pregou ontem, qualquer um dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não significa que você deu o mesmo chamado que Levi, por exemplo, abandonar o seu trabalho e vir aqui morar na igreja. Só se Deus falar isso particularmente no seu coração. Mas renunciar a tudo, tomar sua cruz e seguir a Jesus, é você não enxergar mais a sua vida como sua. Não é nem os seus bens como seus, mas não enxergar mais a sua vida como sua. Enxergar agora a sua vida como a vida de Cristo em você. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Se Cristo quiser viver em mim em tal função, Ele vai viver em mim em tal função. Mas eu não vou para essa tal função para servir a Mamon e para ficar rico. Eu vou para essa tal função para que Cristo viva em mim. É isso que significa renuncia a tudo. Renuncia o seu velho homem. Renuncia a sua velha motivação. Você ia para o posto com que motivação antes? Ganhar dinheiro para ir para a festa? Agora você vai abandonar. Agora é Cristo que vive em você, que vai para o posto com você. E você vai para lá para quê? Para glorificar Deus. Para tornar Cristo conhecido. Para prática das boas obras. Isso é também renuncie a tudo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Por isso, olha que coisa linda, por isso.
Por isso, verso 25, por isso. Sim, Jesus, eu vou te servir, mas e aí? Eu não vou servir mais a Mamon. E aí? Eu não vou dar mais prioridade às coisas materiais na minha vida a partir de hoje. Amanhã eu vou acordar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e a minha oração vai ser a seguinte: Senhor, não importa o que aconteça, que Cristo seja engrandecido através da minha vida. Senhor, nesse dia de hoje, que o Teu Espírito Santo manifeste a vida de Cristo em mim. É assim que eu vou acordar amanhã, Senhor, para ir trabalhar. Assim como o meu corpo vai precisar de alimento, eu vou, Senhor, fazer um voto com o Senhor, que eu vou alimentar a minha alma com a Tua palavra. Antes de tudo, essa vai ser a minha prioridade. Certo. Mas, e quanto ao meu sustento? É por isso que ele diz aqui, por isso, é uma explicação. Jesus está dando aqui uma explicação para você servir a Ele, confiar nele. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ele fala aqui que você deve confiar na providência de Deus. É um grande engano você servir a Mamon, porque aquilo que Deus decretou te dar antes da fundação do mundo, a providência dele vai fazer com que chegue na sua mão, ainda que seja de forma sobrenatural. Ele vai fazer com que isso aconteça. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que todos os nossos dias foram escritos por Deus antes que um deles houvesse existido. A Bíblia diz em Eclesiastes 5 que ao homem a quem Deus concede riquezas, isso é um dom de Deus. Deus decretou antes da fundação do mundo que José de Arimateia e Nicodemo seriam ricos. Por quê? Porque em Isaías 53 está escrito que Jesus iria morrer ao lado de criminosos e iria ser sepultado com os ricos. Então eles tinham que nascer, tinham que ser pessoas de posses, para que se cumprisse a Escritura. E mesmo com posses, eles fizeram uma declaração de fé muito mais forte naquele momento que os próprios discípulos. Eles encararam Pôncio Pilatos e eles conseguiram ter acesso ao corpo de Jesus para dar a Jesus o sepultamento honroso que Deus determinou que Jesus teria. Então, o que Jesus está dizendo é: confie na providência de Deus. O que for para você ter, você vai ter. O que for para você não ter, você não vai ter. Você pode ter doutorado, Deus não quer que você tenha uma coisa, você não vai ter. Porque é Ele que decreta todas as coisas. E o seu povo deve confiar nele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Por quê? Porque se você entregou a sua vida a Cristo, Ele está cuidando da sua vida muito melhor do que você. E você não precisa se preocupar com a sua vida. Porque Cristo, que é a vida, deu a sua vida por você e Ele cuida da sua vida por você. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, Jesus disse, achá-la-á. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. As duas principais necessidades. O medo de passar fome. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aqui a gente tem vários exemplos maravilhosos. Tem defunto que veste a gente. Tem bênção de tudo que é lado. Então, se tem irmãos que podem testemunhar dessa passagem, são os irmãos daqui. Pelo que haver de comer. Alguém aqui está passando fome? Eu acho que não, né?
Domingo teve gente que comeu até mocotó. Então, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. É isso que a gente precisa para viver. Nosso corpo precisa estar vestido, nosso corpo precisa estar alimentado. Mas o mundo é tão diabólico, né? Você liga a televisão e é comprar. O mesmo carro que custa, um exemplo, 10 mil, faz a mesma função de um carro que custa 300 mil. Mas por que tem um carro de 10 mil e o de 300 mil? Por causa da luxúria. Por conta desse espírito maligno que o mundo possui, de estimular o homem a... Mas nós precisamos de muito pouco para viver. E muito pouco para ser feliz. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Nem ajuntam em celeiros, ou seja, elas não se preocupam com o seu sustento diário. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus nos compara a uma simples criatura de Deus, sendo que nós somos a coroa da criação de Deus. Se Deus ele sustenta tão bem as aves, alimenta tão bem as aves, ele com certeza vai alimentar maravilhosamente bem o seu povo. É a provisão de Deus, a providência de Deus que sustenta o seu povo. A maravilhosa providência de Deus. E qual de vós poderá, olha que coisa, eu amo esse versículo. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, qual de vós, com todas as suas preocupações, pode acrescentar um segundo ao curso da sua vida? Não pode. Você não pode mudar o que Deus decretou. Deus já sabe o dia do seu nascimento e Ele já sabe o dia da sua morte. E você não pode mudar isso. Você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode mudar com preocupações a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora Jesus traz o exemplo de uma flor que não trabalha, que não se esforça, mas que Deus, com todo o seu carinho, veste melhor do que o homem mais rico da história da humanidade. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, ou seja, algo que não tem a importância que o ser humano tem para Deus, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Essa pode ser a minha definição essa noite. Homem de pouca fé. É uma palavrinha tão pequena, mas que tem um poder tão grande. É a palavra fé. Fé. E fé não significa só acreditar, mas fé significa obedecer e confiar. Então a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não é
eu acredito que Jesus existe. Não, é acreditar, conhecer, obedecer e confiar. Mas a nossa fé, ela é pequena, é por isso que ela precisa crescer através de momentos como esse. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que é necessário momentos como esses que nós estamos tendo hoje. Que essa pequena palavrinha, que é um dom de Deus, esse elemento poderoso que leva o pecador da terra para o céu, chamado fé, que é colocado nos nossos corações pelo Espírito Santo, ele é alimentado pela pregação. Como se a pregação fosse o combustível para a fé. O nosso carro para andar, ele precisa de quê? Combustível. Se o carro tiver sem combustível, ele anda? Não. A Bíblia diz o quê? O justo viverá pela fé. Se o justo tiver sem fé, ele progride? Não. E a fé vem como? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que Satanás quer tanto nos afastar da palavra de Deus. Por isso que Satanás quer tanto criar confusão dentro da casa de Deus. Ah, fulano está falando de mim. Ah, fulano está falando de mim. Ah, você não está vendo que isso é o diabo, rapaz? Para que você não tenha fé. Para que você não seja resgatado pela fé, pela pregação, pela igreja. Você não está vendo que é o diabo que quer colocar um contra o outro no meio da igreja? O que é que diz a parábola do semeador? Quando o semeador saiu a semear, quem saiu? As aves do céu saíram para roubar a semente. Porque Satanás sabe que a nossa fé é pequena. E se ele impedir que essa fé seja nutrida, alimentada, ela vai sucumbir. Por isso que a fúria dele contra a igreja é tão grande. O que é que está lá em Apocalipse 12:12? Que Satanás desceu à terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que é que diz lá em Apocalipse 12? Que Satanás está de frente para a mulher, está de frente para a igreja. Todo o canhão dele está voltado para a igreja. Porque é através da igreja que a fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, é passada de geração em geração por meio da pregação. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, procure homens idôneos, instrui eles na pregação da palavra, para que eles possam passar essa pregação para os outros. Concluindo, 8h34 já, vamos concluir. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ainda tem isso. Será que nós temos essa pequena fé? Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Não andeis, verso 31, para concluir, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Ou seja, e o dia de amanhã? Eu vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Eu vou vestir o quê? E os meus filhos, eles vão comer o quê? Eles vão beber o quê? Eles vão vestir o quê? O que é que a Bíblia diz no Salmo 37:25? Davi disse: eu fui moço e hoje já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Verso 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são? Os gentios representam quem aqui? Os ímpios. O que Jesus está dizendo são aqueles que não têm fé, porque eles não têm algo para confiar, eles não têm um Deus para confiar. São os ímpios que devem viver dessa forma, que vivem dessa forma, porque eles não confiam em Deus, então eles confiam
na força do seu braço, eles confiam no dinheiro, então eles vivem inquietos. A Bíblia diz que o ímpio, para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 21. Que o ímpio vive agitado, como a onda do mar, porque ele está sempre quieto, porque ele não tem Deus dentro dele. Mas o cristão, ele tem Deus. E quem tem Deus tem que ter paz. E quem tem paz precisa ter confiança em Deus em meio às circunstâncias da vida. Dê certo, vosso Pai. Olha que coisa. Os ímpios, eles não têm esse Pai. É o que Jesus está dizendo. Mas o vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Se nós que somos seres humanos limitados, falhos, perversos, ruins, aqueles que têm filhos, se preocupam com o futuro dos filhos, não é verdade? Até os ímpios. Todo ímpio se preocupa com o quê? O futuro dos filhos. O que é que meu filho vai ser quando crescer? Onde meu filho vai estudar? O que é que meu filho vai comer? O que é que meu filho vai fazer? Se o ser humano que é tão perverso consegue se preocupar dessa forma, é o que Jesus está dizendo aqui, quanto mais Deus, que é um Pai perfeito. Você acha que Ele não está se preocupando com o seu futuro, com o seu sustento, com a sua provisão, se Ele sabe que você necessita de todas essas coisas? Mas, olha o verso 33, porque você não é órfão, porque você tem um Pai que ama você, que cuida de você, que se preocupa com você e com o seu futuro. Por isso a gente não deve se preocupar com o futuro, porque aquele que escreveu o futuro vai estar lá, que é Deus. Então aquele dia que você pensa que vai ser o dia mais difícil da sua vida, aquele que escreveu esse dia vai estar do seu lado e dentro de você, que é Deus. Por isso que nele você pode confiar. Mas buscai. Agora qual é a postura ativa do povo de Deus? Buscai. Primeiro. Buscai primeiro. É o que Jesus está dizendo. O que vai mudar o seu estilo de vida, que vai mudar a sua relação com Deus, são as suas prioridades. Buscai primeiro. Não é que você não vai fazer as suas atividades cotidianas, mas você tem que colocar Deus na sua meta de prioridade. Quem falou isso para mim uma vez foi o cardiologista de minha mãe, um senhor de idade bem idoso. E ele estava falando sobre outro assunto, ele estava falando sobre perda de peso. Mas ele falou, olha, não adianta atalho. Enquanto isso não for uma prioridade na sua vida, você não vai mudar. Você precisa colocar isso como prioridade. Aí você vai mudar. Mas enquanto isso não for uma prioridade, você nunca vai mudar. Você vai viver andando em círculos. E na hora que ele falou isso, eu falei, rapaz, é verdade, isso é de Deus na vida cristã. Enquanto Deus não for a nossa prioridade, a nossa vida nunca vai mudar. A gente vai viver sempre como aquele povo no deserto, andando em círculos. Mas buscai primeiro, dê prioridade o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente dá prioridade a uma coisa, a gente consegue, irmãos. Quando a gente dá prioridade, a gente consegue muitas vezes os nossos objetivos. Muitas vezes nós não estamos tendo a comunhão com Deus que deveríamos por um só motivo. Nós não estamos dando prioridade a Ele. Só por esse motivo. Porque culpa Deus não tem nenhuma. De que se queixa, pois, o homem, a não ser de seus próprios pecados? Ah, mas minha vida está tão ruim, está tão isso, está tão aquilo.
vai melhorar quando Deus for a prioridade do seu coração. Enquanto isso, o vazio sempre vai continuar lá. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana: você já teve 5 maridos, e o homem que você está não é seu marido. Você não está vendo que isso não preenche o vazio do seu coração? Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. E eu farei de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Além de você viver satisfeita com Deus, você vai ser uma fonte de satisfação para outras pessoas que estão como você, em busca de satisfação em cisternas rotas que não retêm água. Não foi o que aconteceu com aquela mulher? Ela bebeu de Jesus e evangelizou toda a sua aldeia para Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. É isso que vai fazer a nossa vida mudar para melhor. Não é mais dinheiro, não é um novo relacionamento, ou entrar num relacionamento, não é um novo emprego, não é uma nova igreja, não é um novo pastor, não é, mas é dar prioridade a Deus. Tem pessoas que ficam frustradas, ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Não vai, é o seu coração que precisa mudar. Se o seu coração, se Deus não for a prioridade do seu coração, você vai achar sempre um culpado. Não foi o que Adão e Eva fizeram? Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. Ah, foi o irmão que passou e não falou comigo. Ah, foi o irmão que fez aquilo. Foi o irmão que fez aquilo outro. Foi o irmão que eu mandei uma mensagem naquele dia 11h59 e ele viu e não deu amém. Foi por isso. Ah, foi isso. Ah, foi aquilo. A gente sempre tem um motivo. Quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, sempre tem um culpado. Por isso que a atitude do filho pródigo é a mais bonita. Não tem culpado. O culpado sou eu. Por isso que Deus mandou Natan na hora falar para Davi: Deus perdoou o seu pecado. Porque Davi na hora disse: eu pequei contra Deus. Eu pequei. Eu sou o culpado de todas as minhas desgraças. Mas buscai, aqui está o remédio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua palavra, e todas essas coisas, tudo Ele fará. Tudo. Glória a Deus. Vos serão acrescentadas. Tudo vai lhe ser acrescentado que lhe for necessário para a sua peregrinação. Verso 34, para concluir: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Cada dia tem a sua cota. A cota de desafios de hoje é para o dia de hoje. O dia de amanhã é uma hipótese. Então você deve viver a cada dia os desafios do dia. Porque como forem os teus dias, assim será a tua força. A porção de graça que Deus tem para te dar é para você viver o dia de hoje. O dia de amanhã, à medida que chegarem as dificuldades, irá chegar a porção da graça de Deus para você passar por elas. Por isso que é a cada dia o seu próprio mal. Porque como forem os teus dias, assim será a tua força. Deuteronômio 33, 21. Ah, eu não vou suportar o dia que eu perder minha mãe. A cada dia o seu próprio mal. No dia que você perder sua mãe, Deus vai estar do seu lado. E a graça que Ele está te dando para você ter o dia de hoje, Ele vai te dar no dia que você perder sua mãe. Eu não suporto o dia que eu perder meu pai. A
A graça que Deus está te dando hoje, Ele vai te dar no dia em que você perdeu o seu corpo. Porque como forem os teus dias, assim será a tua força. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse é o segredo para se perseverar até o fim. Se você pensar no amanhã, você vai desistir. Mas se você viver hoje, obedecendo ao que Deus te manda fazer hoje, focando somente no hoje, a vontade de Deus vai se tornar mais prazerosa para você. Porque o amanhã é ditado a Deus pertence. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Me ajude, Senhor, a praticar tudo aquilo que eu preguei, Senhor. Senhor, não quero ser, Senhor, um hipócrita, Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo para que naquilo que ele pregava a outros, ele não fosse desqualificado, Senhor. Me ajude a viver tudo aquilo que eu preguei, Senhor. Ajuda os meus irmãos, Senhor, a confiar em Ti. Sabemos que é tão difícil na hora das dificuldades confiar na Tua providência. Envia, Senhor, a provisão material também para cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. O Senhor conceda o pão nosso de cada dia a cada família que está aqui representada, Senhor. E o mais importante, que o Senhor conceda o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, que é Jesus. Que jamais falte o alimento espiritual e o alimento físico nas nossas mesas, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, e nos despeça em paz, debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, o sermão da primeira lição. E diga para ele, confia no Senhor e Ele tudo fará. Amém. Amém. Glória a Deus.